O ingrediente principal da minha receita de hoje é milho verde. E da onde surgiu essa receitinha de hoje? Porque existem muitas receitinhas de milho verde. Existe uma, inclusive, que é muito parecida com essa, que é uma pamonha assada. Mas essa receitinha aqui surgiu de uma experiência que eu tive quando eu fui visitar Palmas, no Tocantins. Eu cheguei ao final da tarde, queria comer alguma coisa, queria algo diferente. Era uma sexta-feira e do que eu lembrei? Que sexta-feira é dia de feira. E acreditem, tem uma rica feira nessa cidade, em Palmas, no Tocantins. Eu fui na feira, muitos ingredientes de verdade e um lanche que a gente comeu que é maravilhoso é o bolinho de milho frito. Ele é incrível e ele tem de vários sabores, eles preparam na hora. É uma receita, a massa é muito parecida com essa receita que eu vou preparar hoje, mas ela fica um pouquinho mais consistente e aí eles colocam vários recheios. Tem de recheio de jiló, tem recheio de calabresa, de pequi, de frango, tem muito recheio bacana e eles fazem o recheio na hora. Então, como eu não queria fazer um bolinho frito, eu transformei essa receitinha para a nossa receita de hoje, que você vai ver logo em seguida por aqui. E hoje vai ser dia de milho verde. Você gosta de milho verde? Que tal sair daquele milho cozido e no máximo o milho refogadinho? Hoje vai ter uma receita diferente para a gente aproveitar esse milho e fazer uma rica receitinha aqui no comidadeverdade.art. Então eu sou a Rose do comidadeverdade.art e cozinhar é um ato de amor por mim mesmo. Estou passando aqui hoje para trazer mais uma receitinha daquelas super práticas, simples, com ingredientes de verdade e que a gente não precisa daquele monte de ingredientes difíceis que às vezes a gente não tem em casa, ou que tem que sair correndo comprar, ou que são caros, né? Ou que são industrializados. Aqui a gente procura trazer para vocês receitas simples, com ingredientes que sejam baratos ou que você possa substituir por outros ingredientes, porque, por exemplo, aqui hoje, para enriquecer a nossa receitinha, a gente vai ter cogumelos também, mas daqui a pouquinho eu conto para vocês como que vocês podem substituir esses ingredientes, esse cogumelo aqui. E enquanto isso, se você ainda não é inscrito no canal do comidadeverdade.art, vai embaixo, clica no sininho, se inscreva, assim sempre que a gente colocar vídeo novo no canal você será avisado. E também corre lá, dá uma conferida em todas as receitinhas que a gente já tem aqui. Vai que você tenha um ingrediente aí na geladeira para fazer uma dessas receitinhas. Talvez você não tenha milho, mas aí você faz uma outra receita aí. Então, os ingredientes básicos dessa minha receita de hoje, na verdade, estão aqui, que é o milho verde, um ovo, farinha de milho, um queijo e um pouco de leite, do leite que você tiver aí. Esses ingredientes aqui são complementares que você pode substituir por algum ingrediente da sua geladeira ou algum ingrediente que você gosta mais, para deixar essa receita de hoje mais saborosa, mais rica e do seu gosto, porque eu sempre falo aqui que a gente precisa preparar as receitas de acordo com os ingredientes que a gente também gosta, né? Então ninguém vai sair fazendo uma receita da Rose com ingredientes que não gosta. Então a ideia é a gente fazer receitas com ingredientes de verdade, para a gente ter uma vida mais saudável e sempre trazendo algum ingrediente novo que a gente não é habituado, mas também juntando ali um ingrediente que a gente gosta, um tempero que a gente gosta, para a gente não ficar meio ressabiado e não querer preparar mais as receitas, tá? Então depois eu falo para vocês como que a gente pode substituir esses cogumelos aqui. A primeira coisa que eu vou preparar aqui para fazer a minha receita, eu vou pegar esse milho aqui, vou tirar esses cabelinhos aqui, todos eles, e vou tirar o milho da espiga. E aí eu volto aqui para a gente dar continuidade à receita. Então, com o nosso milho aqui, ó, já debulhadinho, cortei, tirei da espiga, vou fazer o quê? Vou colocar ele aqui nessa jarrinha. Para depois preparar o recheio, depois eu volto aqui e bato ele no mix. Aí, Rose, eu não tenho uma jarrinha assim para bater o meu milho verde. Não tem problema, vocês podem pegar uma bacia um pouco mais alta, vocês podem pegar a bacia da batedeira ou uma outra jarra. Eu tô colocando aqui para facilitar, para vocês verem eu preparando a receita. E também porque eu quero colocar nessa bacia aqui depois para vocês verem eu fazendo a mistura. Do contrário, normalmente eu uso a minha bacia da batedeira, porque aí eu uso o mix para bater o milho dentro da batedeira mesmo. Antes de eu bater
esses ingredientes aqui para a gente fazer o bolo, eu vou preparar o meu recheio, que hoje vai ser de cogumelos. Mas como vocês devem ter visto lá no iniciozinho do vídeo, vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem. Pode colocar frango, pode colocar uma berinjela refogada, pode colocar jiló, pode colocar calabresa, pimenta, só queijo parmesão, algum outro queijo. Lembrando que o queijo tem que tomar cuidado para não exagerar, para não ficar muito pesado, né? Então vocês usem a criatividade de vocês e o que vocês tiverem na geladeira de vocês e coloquem o recheio que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer com cogumelos, porque sempre tem cogumelos aqui em casa. Eu sei que em algumas regiões é mais difícil de encontrar, mas o meu vai ser com cogumelos. Então eu vou cortar esse cogumelo aqui, vou colocar cebolinha, um pouquinho de azeite e temperinhos e vou refogar rapidamente. Demora menos de 5 minutos para refogar isso. Com os meus cogumelos prontos aqui, vocês viram já várias vezes aqui, né, que eu falo que eu sempre tenho salsinha e cebolinha picada na geladeira. Hoje eu não tinha, mas a cebolinha não falta um massinho de cebolinha na geladeira. E aí, ao invés de picar, tô mostrando aqui para vocês como no meu dia a dia, quando eu não tenho cebolinha picada, o que eu faço? Eu pego o meu massinho, tesoura e já pico direto na minha panela. Com meus ingredientes na panela, venho aqui, coloco um pouco de azeite, vou colocar sal, e aí vocês podem colocar pimenta, podem colocar outros temperinhos. Peguei ali na horta um orégano fresco, meu tomilho acabou, vocês podem colocar. E aí, enquanto que os meus cogumelos ficam aqui refogando, eu vou dar início à base do meu bolo salgado. Então vai ficar aqui refogando, porque é muito rapidinho, e eu volto pra cá. Lembrando que alguém deve ter dito assim, que eu coloquei muito cogumelo aqui. Os cogumelos a gente tem que prestar atenção porque eles viram em nada, porque é muita água. Então a gente acaba usando bastante. Usei uma bandeja de 200 gramas. O meu milho tá aqui, vou vir aqui, vou colocar um ovo. Vou colocar mais ou menos meio copo ou meia xícara de leite. Eu tô usando leite de aveia, mas pode ser o leite da preferência de vocês. Vou colocar aqui. Dá para inclusive colocar sal agora, mas como eu não coloquei, vou bater aqui primeiro. Depois a gente mistura o sal. E aí a gente vai bater no mix. Não tem o mix, você pode usar o liquidificador também, tá? Então vem aqui e agora a gente vai mixar isso daqui. O meu milho já tá batido. Vamos ver como estão os cogumelos. Estão praticamente prontos. Quem nunca provou esses cogumelos salmão aqui, ó, ele é bem gostoso de fazer, ó, porque ele vai dando uma tostadinha aqui e ele vai dando um saborzinho bem caramelizado. Às vezes ele lembra até um frango tostadinho, grelhado. Então vale a pena vocês provarem. Então já refoguei aqui. Eu vou deixar ele mais um minutinho enquanto eu dou mais uma organizada aqui, porque eu quero que ele dê aquela caramelizada ali para ele dar mais sabor ao nosso bolo salgado. Enquanto isso, vem aqui e vou mostrar para vocês a textura do meu milho. Não usei todo o leite porque o milho estava bem verdinho, então eu achei que não tinha necessidade, porque vocês vão ver a textura, ó, que ficou bem líquida. Vou mostrar aqui com uma colher para vocês, que fica uma textura líquida, não líquida assim, vocês sentem a texturazinha, mas tem bastante água e dá pra gente ver o milho aqui. E a gente vai dar o restante da textura agora com um pouco de farinha de milho e o queijo. Nosso bolo já está nos finalmente, quase esqueci de colocar o sal aqui na minha massa, né? Então, coloquei o sal aqui agora, a pessoa já vai guardando tudo. Vou dar uma mexida aqui, lembrando que o Jonas fez uma correção aqui, né? Que eu falei que a massa estava mais líquida, né? Mas ela tá mais pra cremosa. Vou colocar aqui um pouco de farinha, eu não tô usando colher de sopa, tá? Dessa colher aqui vão ser umas 4, 5 colheres. Vou colocar inicialmente 3 colheres de farinha de milho ou de fubá. Vou colocar aqui, tem mais ou menos uma xícara bem cheia de queijo parmesão ralado.
Vou misturar aqui. Então, dei essa primeira misturada aqui. Também já vou vir aqui com os meus cogumelos. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que ele deu essa tostadinha aqui. A casa inteira ficou cheirando, parece a peito de frango grelhado. Não é, são cogumelos salmão. Vou colocá-lo aqui. E aí eu vou dar mais uma misturada para ver a textura. E aí eu vou finalizar com o meu fermento. Esses cogumelos podiam estar um pouquinho mais frios, mas não vou ficar aqui esperando, ele tá meio morno ainda. Mas agora misturando com a massa, por isso que eu também vou misturar só depois o fermento. Misturei os ingredientes aqui, ó. A textura fica mais ou menos essa daqui, ó. Eu não gosto que a textura fique muito espessa, muito dura, porque aí o meu bolo vai ficar mais seco. Eu quero ele mais molhadinho, tá? Então eu vou colocar aqui um pouco de fermento, mais ou menos uma colherzinha de chá, um pouquinho mais, uma colherinha de café bem cheia. Aqui vai tudo no olho, tá? Vou colocar uma coisinha de nada aqui, mais de farinha, quase nada. Quem quiser bater a clara do ovo separada, pode bater e misturar agora no final, que aí também vai deixar esse nosso bolo mais airado. Eu não coloquei nenhuma gordura aqui, porque eu coloquei o queijo parmesão, mas se você não for usar queijo parmesão, aí você pode colocar uma manteiga aqui para deixar esse bolo com um pouquinho de gordura, para deixar ele mais macio. Vou vir aqui com a minha forma, que eu untei com manteiga e enfarinhei ela. E agora a gente vai colocar isso aqui na travessa. Para finalizar, eu vou ralar um queijo parmesão aqui em cima, que vai dar uma textura mais bacana para esse meu bolo. Ele vai ficar mais bonito e vai ficar um leve crocantezinho em cima. Então, já coloquei uma quantidade bacana aqui de queijo. E agora, forno por 25 a 30 minutos. Lembrando que isso depende do seu forno. É importante você conhecer o seu forno, tá? Se você usar o forno elétrico, por exemplo, tem que tomar cuidado, porque às vezes se você ligar ele em cima e embaixo, pode acontecer dele queimar em cima. Então tem que ficar de olho e conhecer o seu forno. O meu forno é Power, então é mais ou menos de 25 a 30 minutos e é no fogão a gás mesmo, então não tem a chama em cima. 30 minutos e cá está o nosso bolo salgado de milho de hoje. Deem uma olhada nesse bolinho, a cor fica linda e ele deve estar bem molhadinho por dentro. E o que a gente vai fazer agora? Cortar e provar. Eu gosto de começar a cortar aqui no meio, porque às vezes, como as beiradinhas estão mais durinhas, às vezes amassa. Então eu começo a cortar ele de dentro para fora. O nosso bolinho aqui, ele fica bem cremoso. Depois que ele esfria, ele fica mais firminho. Mas a textura que eu gosto é dessa daqui, assim, ó, bem cremosa, ele tá bem assadinho. E aí a gente vem aqui. Eu gosto de comer ele assim mesmo, com azeite aqui por cima. Mas vocês podem ser ao gosto de vocês. Aqui eu vou colocar hoje uma pimentinha, coloquei uma rúcula aqui. Pode servir com um feijão, com um molho. Eu vou colocar umas pimentinha biquinho aqui, conserva nossa que a gente comprou da feira. Vou colocar mais uma. Vou colocar aqui um azeite de oliva, um fiozinho. Bom, o meu bolo de milho já está pronto. Espero que vocês façam aí. Os ingredientes vão estar descritos aqui embaixo do vídeo. Depois vocês comentem quem fez, me dá o retorno, me diz aí qual foi o recheio que vocês colocaram, porque o meu bolo de milho salgado já está prontinho e agora eu vou degustar. Bom apetite para vocês e não se esqueçam, cozinhar é um ato de amor por mim mesma. Mais saúde na minha mesa.